tempo da festa do padroeiro, que esta comunidade está celebrando, e hoje eu e o povo da Paróquia Santa Terezinha temos a alegria de participar, de celebrar com vocês, assim como tantos paroquianos de outras comunidades, de outras paróquias que a gente vê aqui presente. É um tempo de pensarmos naquelas coisas mais bonitas que nos dizem respeito. É um tempo de irmos à fonte, palavra de Deus, palavra da igreja, para bebermos daquela que é a nossa identidade, a nossa vocação e a nossa missão. É um tempo de graça, de crescimento, de renovação. Neste ano, esta paróquia escolheu como um tema de sua reflexão a igreja, o ser igreja. Ser igreja como comunidade de comunidades, e aqui está o segredo para que a paróquia se renove, para que a paróquia seja aquilo que ela é chamada a ser. A casa onde a família se reúne, se encontra com Deus. Meus irmãos, quando nós falamos igreja, a gente pode pensar muitas coisas. Acho que uma das primeiras que vem à nossa cabeça é o templo. Nós dizemos quando vamos para a missa, quando vamos para um encontro, vou para a igreja. Então, a primeira ideia que vem na nossa cabeça, quando fala igreja, é o templo. Tudo bem, também é igreja. Mas esse é um sentido muito pequeno de igreja. Depois nós poderíamos pensar na igreja como a organização, a cúria romana, a divisão em dioceses, em paróquias, em comunidades. Isso também é verdade, isso também é a igreja, mas ainda é pouco. Poderíamos pensar na igreja como hierarquia, os bispos, os padres, os diáconos, os fiéis cristãos, leigos e leigas. Também é um belo sentido de igreja. Mas o sentido mais bonito, e é esse que deve estar muito vivo no nosso coração, é a igreja como comunidade. Foi muito feliz a CNBB quando intitulou aquele documento sobre a nova paróquia, Comunidade de Comunidades. Que palavra bonita, comunidade. Viver em comum, viver na unidade. Essa é a identidade mais profunda da igreja. Que bom que esta paróquia está refletindo sobre isso nestes dias. Que isso traga ao coração de cada paroquiano de São Judas e de todos nós que estamos participando com vocês, o compromisso de dar o melhor de nós, para que sejamos igreja comunidade de fato. E por que eu digo que esse é o sentido mais bonito? Porque ser comunidade é ser reflexo do próprio Deus. Porque Deus é comunidade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É família. É uma pequena comunidade. Então, quando nós somos comunidade, nos esforçamos por viver o que isso significa, nós estamos refletindo o próprio Deus em nossa vida. E eu diria mais, nós estamos experimentando aquilo que Deus experimenta no seio da Trindade. Que graça é essa para nós? Que dom maravilhoso! Podermos viver a vida de Deus. Isso é verdade. Não é a historinha que o padre está contando para vocês, não. É verdade. Quando a gente vive de fato a vida comunitária, nós estamos experimentando aquilo que o próprio Deus é e experimenta na Trindade.
Também digo que ser comunidade é ser um sinal eficaz. Um sinal eficaz, um sinal que não apenas mostra, mas realiza, faz acontecer a presença e a atuação de Deus no mundo. Quando nós vivemos em comunidade, nós estamos fazendo as pessoas sentirem Deus presente e atuando na história. É como se, através da comunidade, Deus tocasse as diferentes pessoas. E é para ser assim. Daí a importância de nós refletirmos sobre esse tema. Daí a importância de nós darmos passos nessa direção. Renovarmos a nossa vida em paróquia para sermos reflexo do próprio Deus, experimentarmos a alegria da Trindade, sermos sinais eficazes, presença de Deus que toca as pessoas. Isso é maravilhoso. É a responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos. É o dom que Ele nos concede. Cabe-nos acolher esse dom e dar a nossa contribuição, dar a nossa resposta, para que ele frutifique, para que ele se manifeste na história. Como é que a gente vai chegar a isso? Que passos precisamos dar para ser comunidade como é a Trindade? Vamos olhar para a palavra de Deus. A primeira leitura nos diz assim. Paulo, falando aos Efésios, diz: eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda a família recebe o nome. Nós, normalmente, recebemos o sobrenome do nosso pai, não é assim? Às vezes tem o da mãe também, mas o último é sempre o do pai. Então, o nosso nome de família, que na verdade é o nosso sobrenome, nós recebemos do pai. Eu, por exemplo, sou Ednei Batista. Tem outros Edneis que eu conheço, mas o Batista sou eu. E assim cada um de nós é identificado pelo sobrenome, porque os nomes são iguais, até os sobrenomes, né? Mas aquilo ali identifica a nossa família. O nosso Deus, meus irmãos, Ele não é só Deus. Os gregos também tinham seus deuses, os romanos tinham seus deuses. Os muçulmanos têm o seu Deus. Os judeus também falam de Deus. O nosso Deus é um Deus uno e trino. Ele tem nome e sobrenome. É Deus, mas é um Deus diferente. Uno e trino. Nós somos a família desse Pai. E é dele que nós recebemos o sobrenome. O nosso nome é família, mas é uma família que vive na unidade, que congrega as diversidades. Ou seja, nós somos uma família que vive na comunhão das diferentes expressões do Espírito de Deus. Eu ouvia antes aqui da missa, naquele momento da novena, falar de carismas. Carismas que são dons, favores, são graças que Deus concede livremente ao seu povo. Eu diria, carismas são manifestações do amor de Deus por nós, do amor de Deus através de nós. Os carismas são as diferentes formas como o amor de Deus chega até nós e parte de nós para os outros. São as capacidades, as diferentes formas de amar. No serviço, no canto, na organização, no cuidado dos pobres, dos doentes, na pregação e assim, tantas formas de viver a fé, todas elas manifestações do Espírito de Deus, manifestações do amor, formas diferentes de amar. Nós somos a família
do Deus unitrino. Nós somos a família que vive na comunhão destas diferentes expressões. E o que isso traz para nós como compromisso? Em primeiro lugar, alegria e gratidão. Vermos tanta coisa bonita que o Espírito de Deus suscita no meio da comunidade, tantos talentos, tantas capacidades, tantas formas diferentes de amar. Isso deve nos alegrar, deve nos fazer ser agradecidos. Isso também deve nos fazer ficar contentes, porque o que falta num, existe no outro. Carismas e dons diversificados se complementam. A igreja ela tem uma missão tão grande que não seria possível realizar se todos fôssemos iguais, se todos fizéssemos a mesma coisa. É graças às diferentes formas de amar suscitadas pelo Espírito nas pessoas que a igreja cumpre a sua missão de ir a todos, de estar ao lado de todos, de cumprir o seu papel junto a todas as pessoas. Oxalá surjam sempre mais esses dons, estes carismas, sejam percebidos na comunidade, para que cada vez mais a igreja vá mais longe, atingindo a todos. Mas também nos dá um outro compromisso isso, superarmos uma grande tentação, a tentação da uniformidade, ou seja, querer que todo mundo seja igual, querer que todo mundo reze do mesmo jeito, cante do mesmo jeito, trabalhe do mesmo jeito, ame do mesmo jeito. Nós temos essa tentação muito profunda em nós. Por exemplo, quando muda o padre da paróquia, né? Vem aquela coisa, mas o outro não é igual àquele. Claro que não é igual, ninguém é igual. Quando vai mudar o coordenador, mas esse não faz como o outro fazia. Mas faz também. Pode fazer melhor, pode fazer diferente. O importante é estar a serviço. Olha como essa tentação ela é forte em nós. Queremos que todos sejam iguais. E quando nós pensamos assim, nós não acolhemos a criatividade de Deus que suscita diferentes formas de amar, de servir no meio da sua família. E aí a gente cria confusão, a gente discrimina, a gente desrespeita, deixa o outro de lado, faz críticas, deixa surgir no meio de nós um monte de coisa que não é boa para nós. E que nos descaracteriza como família do Deus unitrino. Porque não deixa a gente viver nesta comunhão das diferenças. Também é importante dizer o seguinte, gente. Comunhão nas diferenças é aceitação, é acolhimento, é compreensão, valorização, respeito. Não é redução do outro à minha maneira de pensar. Na Grécia tinha um mito chamado o mito de Procusto. Procusto ele era o dono de um hotel. Nesse hotel, todas as camas eram do mesmo tamanho. Então, quando chegava alguém lá que era muito grande, não cabia na cama, ele mandava cortar as pernas do sujeito. Quando o sujeito era muito pequenininho, sobrava espaço na cama, ele mandava esticar o sujeito para aproveitar mais o espaço. O que acontecia? Matava todo mundo. Sabe que às vezes quando a gente quer que todo mundo seja igual, na igreja, na comunidade, no mundo, na nossa família, em toda parte, a gente faz isso, a gente mata a criatividade de Deus. Esse jeito de Deus ser que é tão diferente que nos surpreende. E a gente não entende e aí por isso mesmo não concorda muito. Nós precisamos aprender que Deus, na sua riqueza, na sua sabedoria, Ele desperta diferentes modos de amar, de servir.
de viver na presença dele. E acolher isso. Isso é viver na comunhão. Isso é viver na unidade e na diversidade. Fazendo unidade na diversidade. Sem eliminar as diferenças. Sem achar que o diferente não é bom. E como nós temos chão, minha gente, para fazer esse caminho, para ter essa compreensão, para nos alegrar por aquele que trabalha diferente de nós, mas que também trabalha para Cristo, que também constrói o reino de Deus, que também faz acontecer no mundo o céu, mesmo que por caminhos diferentes. E quando a gente tem essa compreensão, a gente louva a Deus por quem está no trabalho, por quem está na missão, por quem está a serviço dele. A gente fica feliz com os progressos do outro e a gente se sente unido ao outro quando ele fracassa, quando ele passa por dificuldades. Vejam, esse é o ideal da comunidade, o ideal da igreja como comunidade. Por isso eu dizia, quando a gente tem essa vivência, a gente vive o que Deus é na Trindade e a gente torna Deus presente na história, tocando a vida das pessoas. Quem é que não vai querer fazer parte de uma comunidade assim? Todo mundo. Porque uma comunidade assim exala a presença de Deus. Faz com que a gente sinta Deus muito perto de nós. Porque numa comunidade assim, reina o amor. E o amor é o segredo para a gente viver a unidade na diversidade como Deus. Como é a Trindade. Porque o amor, ele significa saída de si para ir na direção do outro. Na gratuidade, sem esperar nada em troca. Significa o respeito pelo outro como o outro, sem querer que ele seja igual a mim. Deus é assim. O pai respeita o filho, ama o filho, se dá ao filho, não reduz o filho a si. E assim, o Espírito é o amor que se torna uma terceira pessoa, de tão profundo que é esse amor. O filho é para o pai, é obediente, Jesus mostrou isso muito claro para nós. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Isso é amor que se entrega, que se doa, que aceita o outro, sem impor nenhuma condição. A Trindade é a referência para nós. Então, para sermos comunidade, igreja, comunidade, reflexo da Trindade, que vive esta comunhão na diversidade, tem que reinar entre nós o amor. Há um canto antigo que a gente canta na Quinta-feira Santa, principalmente, né? Que diz assim: onde o amor e a caridade, Deus aí está. Vamos cantar esse refrão? Onde o amor e a caridade, Deus aí está. O ensaio tá bom, agora vamos cantar para valer. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. O segredo, o amor. Jesus falou no Evangelho de hoje que Ele veio trazer fogo para a terra. Isso até nos assusta, né? Mas não precisa ficar com medo não, viu, gente? Não tem nada de assustador. O fogo que Jesus fala para mim é o amor. O amor que torna tudo possível. Aquelas coisas mais difíceis para nós são possíveis no amor. Então, vamos lembrar um pouquinho o sentido do fogo. O fogo aquece. Quando a gente está com frio, uma fogueira, uma lareira, ajuda bem. O fogo também reúne, né? Em torno de uma fogueirinha sempre tem gente junto. Difícil ter alguém sozinho. O fogo purifica.
O metal, ele é fervido, ele é aquecido a altas temperaturas para que ele se libere as suas impurezas. O fogo transforma. Queima a madeira, vira um monte de cinzas. O fogo adequa as coisas. O alimento que a gente compra é duro, sem gosto, é cru. A gente bota no fogo, ele se transforma, fica gostoso, dá para a gente comer. O amor também faz tudo isso. O amor aquece. Os corações frios, desanimados, tristes, revoltados, podem ser aquecidos no amor. Purifica-nos. Tira aquelas bobagens, os preconceitos, aquelas coisas que não nos ajudam, as suspeitas, os medos. O amor nos reúne, e como reúne? Quando a gente se ama, a gente quer estar junto. A gente quer estar perto do outro. Não importa quem seja, ele pode ter defeitos. Ele pode não ser a pessoa mais bonita do mundo. Mas a gente ama, e porque ama quer estar perto. O amor transforma, nos torna assim corajosos, animados, dispostos, até a dar a vida. O amor nos torna adequados, capazes. Por amor a gente vai mais longe. Por isso, meus irmãos, o amor é o segredo. O amor é esse fogo que Jesus quer que esteja aceso entre nós para nos fazer comunidade, para nos fazer capazes da comunhão na diversidade, da valorização do outro, do respeito pelo outro, do cuidado do outro, da alegria com o outro quando ele vence. E com isso sermos esta igreja que cada vez vai mais longe. Para ter fogo, precisa ter lenha. Ninguém vê o fogo no ar. O fogo está sempre em alguma coisa que está sendo queimada. Para ter amor, precisa ter corações dispostos. Precisamos nós ser esses corações prontos a dar de nós para que o amor exista e, existindo, nos faça verdadeira comunidade. São Judas, com certeza, foi um desses corações que se fez lenha para o fogo do amor permanecer aceso na sua comunidade, na onde ele foi evangelizar, junto das pessoas. Que ele, caminhando ao nosso lado, como patrono, como modelo, nos ajude a ser assim também. E com isso contribuamos para que a nossa igreja seja cada vez mais comunidade.